bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Você está no canal Expondo as Escrituras. É sempre um prazer, é sempre uma honra, é sempre um privilégio muito grande podermos estar juntos, aprendendo um pouco mais acerca das coisas de Deus, né? É importante aprender e praticar, porque se agirmos assim, com certeza iremos evitar muitos dissabores, muitos desgostos em nossas vidas. Que o Senhor coloque luz na nossa mente e fogo no nosso coração, que nós tenhamos a correta interpretação das Escrituras, que tudo que nós aprendemos nesse canal seja para a minha bênção, para a sua bênção, e seja para a glória do nome do Senhor acima de tudo e de todos. Amém? Hoje, a aula de hoje é um texto maravilhoso, um texto belíssimo, muito conhecido das Escrituras. É um salmo, um dos salmos mais conhecidos, mais lidos até em funeral, e mais belos das Escrituras. O Salmo de Davi, o Salmo de número 23, o Salmo que faz uma alegoria, comparando, tratando Deus como nosso pastor e nós como suas ovelhas. Você sabe que o pastor é aquele que vai à frente, aquele que aquele que guia, que dirige, aquele que providencia o alimento, a água, o descanso, que guarda, que protege. E a ovelha é considerada, pelo menos na maioria das vezes, como um animal dócil e obediente. Às vezes tem aquelas ovelhas que querem escapar e aí o pastor acaba usando o seu cajado e pega ela pelo pescoço e coloca ela de volta no caminho, né? Mas esse salmo é muito belo, é uma alegoria, onde o salmista Davi vai comparar Deus como pastor e nós como ovelhas do seu rebanho. Então acompanhe comigo, esse salmo muito conhecido, mas embora seja conhecido, nós sempre temos coisas novas para aprender acerca de Deus e da sua santa palavra. Deus sempre fala conosco, mesmo por uma palavra conhecida, tá bom? Então, vou me ajeitar aqui, Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. Versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que profundidade, olha que coisa maravilhosa, igreja, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, você que de repente estava aí navegando pela internet, pelo YouTube e caiu nesse vídeo, né? Que Deus fale com você nesse momento em nome de Jesus, essa é a minha petição ao Senhor. Olha só, o Senhor não é apenas um pastor. Olha que coisa maravilhosa, que mistério que Davi vai dizer aqui. O Senhor não é apenas um pastor. Se ele falasse que o Senhor é um pastor, já seria uma coisa maravilhosa. Mas ele diz que o Senhor é o meu pastor. É algo pessoal. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus apenas dos montes, das montanhas, um Deus afastado. Deus não é o Deus dos deístas, como os deístas gostam de dizer, tratando Deus como se ele fosse um relojoeiro que deu corda no relógio, mas abandonou a sua própria sorte. Deixou o mundo ser regido pelas leis naturais, da física, da química. Não, meu querido, minha querida. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que tem prazer em se relacionar com o homem, com a mulher. Deus tem prazer quando você o busca. Deus tem prazer quando você ora. Deus tem prazer quando você fala com Ele, quando você estuda a sua palavra, quando você pratica os seus ensinamentos, aquilo que agrada ao Senhor e abomina aquilo que o desagrada. Então Deus é um Deus pessoal. É a primeira coisa que eu aprendo estudando, analisando esse salmo muito conhecido, é que Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus pessoal, Ele tem prazer quando eu e você o buscamos, somos humildes, somos gratos, reconhecemos as suas misericórdias, os seus livramentos, e mesmo quando aconteça, quando Ele permite, ou o mal vem sobre as nossas vidas, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então o Senhor é o nosso pastor, né? O meu pastor, ele é o seu pastor e o meu pastor, individualmente. E por ele ser o nosso pastor, aquele que é o nosso guia, aquele que vai à nossa frente, nada, absolutamente nada te faltará. É lógico que aqui a Bíblia não está dando ênfase ou sustentáculo para o evangelho da prosperidade, que é um falso evangelho. É lógico que a Bíblia não está falando nesse sentido que o mal não possa acontecer na minha vida e na sua vida. É lógico que a Bíblia não está dizendo
que você não pode ficar desempregado, que você não possa ficar desempregado, que você não possa ficar doente, que coisas ruins não aconteçam na sua vida, mas Deus ele te guiará e não deixará que nada falte na sua vida. Não faltará alegria, não faltará paz, não faltará, ainda que você passe por maus bocados, mas o Senhor estará com você mesmo nos momentos ruins. Versículo 2. Ele, né, o Senhor, que é o nosso pastor, ele me faz repousar, olha só, eu grifei aí a palavra repousar, em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Três coisas eu aprendo nesse versículo de número 2, já que o Senhor é o nosso pastor. Em primeiro lugar, e nós somos as suas ovelhas, ele nos faz repousar. Ele faz as ovelhas repousar e descansarem. E como nós precisamos de descanso. Fala a verdade, né? Como nós precisamos de descanso nesse mundo de tanta tribulação, de tantos problemas, de tantas dificuldades, tantas notícias ruins. Você liga os noticiários, a TV, a internet, os jornais, as revistas, é uma desgraça, é uma notícia ruim após a outra. Só Deus pode te dar descanso. Só Deus pode fazer você repousar. Talvez você esteja buscando descanso, paz, alegria, prazer no sexo, nas mulheres, nos homens, na prostituição, no dinheiro, na ganância, nos bens materiais, em um carro, numa casa, nos amigos, em baladas, em drogas, enfim. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, só Deus pode dar repouso, descanso, paz, a verdadeira alegria para a sua alma. E não apenas ele nos dá repouso, mas ele nos leva, nos guia a pastos verdejantes, a comida, alimento. Deus nos dá descanso, nos dá comida e nos dá águas de descanso novamente. Então ele fornece, ele guia, no versículo 1 nós aprendemos que Deus guia as suas ovelhas, que nada faltará, já fala de uma forma geral, genérica, que nada faltará. No versículo 2 ele detalha dizendo que ele nos dá descanso, comida e água. Olha só que bênção quando você permite que o Senhor seja o seu pastor e guie a sua vida. Versículo 3, deixa eu marcar aqui para não me perder. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Só o Senhor, como eu disse, sobre o descanso, sobre refrigério, mais uma vez vai enfatizar aqui, só Deus pode refrigerar, dar paz, alegria, descanso, paz para as nossas vidas. Só Deus pode dar uma direção, guia-me, correta. Deus nunca vai te guiar para o mal. Deus nunca vai te guiar para o abismo. Deus nunca vai te guiar para coisas loucas. Ele sempre vai te guiar pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Versículo 4, muito profundo também esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Olha só. Mesmo, o que é o vale da sombra? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo quando nós fecharmos os nossos olhos para este mundo, quando nós falecermos, nós morrermos, porque você sabe, tem até um dito popular que diz que a única coisa certa da vida é a morte. Todos nós morreremos. Todos nós um dia fecharemos nossos olhos para este mundo, mas a vida não termina aí. Há uma vida eterna. Há uma vida, o homem ele é eterno, seja para o bem, seja para a perdição ou para a salvação. Mesmo diante do nosso pior inimigo, que é a morte, mesmo quando nós tivermos que atravessar este vale, né? Não é monte, né? É vale, depressão, é vale da sombra da morte. Nós não precisamos temer mal algum. Não porque o vale não seja árduo, não seja tenebroso, mas porque tu, Senhor, estás comigo. Mesmo no momento da nossa morte, por isso que eu disse no início que esse salmo ele é muito até lido, muito declarado, pregado, ministrado em funerais. Mesmo no pior momento da nossa, entre aspas, nossa vida, que é o momento da nossa morte, mesmo diante do nosso pior inimigo, nós não precisamos temer. Você não precisa temer. Porque se você viveu nessa vida, procurou viver de acordo com os ensinamentos do Senhor, tendo Jesus como seu Senhor, seu Salvador, o seu pastor, no momento mais difícil, ele estará com você, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo quando nós fecharmos os olhos nesse mundo e estaremos para sempre com o Senhor, porque ele nos guiará.
O teu bordão e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor serve para dar direção. Deus é aquele que nos direciona, nos dirige. É o cajado, direção, e o bordão para proteger, afastar os lobos, afastar os inimigos, aqueles que querem matar, devorar, comer, se aproveitar das ovelhas. Então Deus nos dá direção e proteção e Ele também nos consola. Versículo 7 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. A mesa fala de vitória, de fartura. Deus é aquele, ainda que nós temos muitos inimigos, adversários ao longo da nossa vida, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas pessoas que torcem contra nós. Mas se nós permitirmos que o Senhor seja nosso pastor que nós sejamos guiados por Ele, Deus preparará uma mesa de fartura, não faltará nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Haverá vitória, haverá fartura. Além do mais, ademais, o versículo ainda prossegue, dizendo: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unge-me a cabeça com óleo. É costume na Palestina que o pastor ele molhe a ponta dos seus dedos no óleo, no azeite, e coloque nos ouvidos, na boca e no nariz e nos olhos, um pouco nos olhos das ovelhas, para evitar que moscas pousem ali e depositem os seus ovos, as suas larvas. Então ele coloca, é costume do pastor fazer isso lá na Palestina. Então o Senhor ungirá a nossa cabeça com óleo, que representa a vitória, representa a alegria. O meu cálice transborda, não apenas está cheio, o nosso cálice, a nossa alegria, a nossa paz, ela não apenas estará cheia, ela transbordará. E, para finalizar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia são irmãs gêmeas do Senhor. A bondade, que é o ato de Deus ser bom, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e a misericórdia, que é Deus unir o coração dele à nossa miséria, é Deus se compadecer de mim, de você, Deus se colocar no meu lugar, entender as nossas fraquezas. A palavra do Senhor chega a dizer que nós temos um sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, porque Jesus é 100% Deus, mas ele também foi homem, ele é 100% homem também, então ele entende as nossas fraquezas, mas de uma forma contrária à nossa, ele nunca pecou. Então, mas ele compreende a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, que nós não somos nada, que nós somos totalmente dependentes dele. Então, essas duas irmãs gêmeas, a bondade e a misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor. É muito importante que você procure uma igreja de Deus, uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja que realmente prega a palavra, não apenas porções, não torça a palavra, mas que você procure uma igreja séria, como diz aqui, habitarei na casa do Senhor, com outras pessoas que comungam da mesma fé que você, que estão passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas aflições que você passa, meu querido e minha querida, e para tudo sempre, porque aqui estaremos numa igreja, a igreja que é um agrupamento, um ajuntamento de pessoas que creem da mesma forma, mas quando nós fecharmos os olhos aqui e passarmos pelo vale da sombra da morte, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas a pergunta que eu faço para você, nesse momento, já que nós estudamos o Salmo de número 23, que diz que o Senhor é nosso pastor. E você? O Senhor realmente é o seu pastor? Você já entregou a sua vida, a direção, o leme da sua vida para o Senhor Jesus Cristo? Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, e você permite que realmente Ele guie e dirija os seus passos? Responda para você mesmo. Se a resposta for afirmativa, com certeza essas bênçãos que nós lemos aqui virão sobre a sua vida. Se ela for negativa, se apresse hoje, faça hoje mesmo essa decisão. Entregue a sua vida, o seu coração a Jesus Cristo e deixe Ele te guiar. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de falar com os amigos a respeito desse canal. Dê o seu like, compartilhe. Em nome de Jesus, indique a outras pessoas que a minha intenção é ser bênção na sua vida e você é uma bênção na minha vida, em nome de Jesus. Isso é comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Deus abençoe muitíssimo a sua vida em nome de Jesus.